O alemão Jan Frodeno fez um incrível tempo de 7 horas 27 minutos e 53 segundos na distância do Ironman. Não foi uma prova oficial, foi apenas um duelo de dois atletas, meio que uma prova promocional para que eles ali tentassem mesmo quebrar o recorde mundial. E nesse vídeo eu vou analisar toda a estratégia, equipamento, analisar um pouco dos dados aí dessa prova e tentar fazer um gancho com o que esses atletas podem ensinar para você que é um atleta amador, independente do seu nível, se você estiver começando no triatlon ou se você por acaso já faz Ironman aí, independente do tempo também. Eu vou tentar analisar e passar para você algumas lições que a gente pode ter aprendido com esse evento que aconteceu recentemente. Olá, meu nome é Vinícius Santana, treinador de triatlon da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras pelo horário da manhã, e se você quiser aprender mais sobre triatlon ou qualquer das modalidades de natação, ciclismo e corrida, não deixe de assinar o nosso canal e apertar o sininho de notificação. E se você precisar de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site ironguides.com.br, o link está aqui na descrição desse vídeo. Então eu vou analisar e tentar fazer um gancho com o que aconteceu com o recorde mundial do Jan Frodeno. Você está vendo isso, foram só dois atletas fazer um react aqui desse evento, Lionel Sanders e o Jan Frodeno, dois atletas de altíssimo nível aí. E o interessante dessa prova é que eu quero que, primeiro que a gente tem que entender um pouquinho, vou pausar um pouquinho o vídeo aqui, do background dos dois atletas e o porquê que talvez seja mais interessante a gente analisar a performance do Lionel Sanders do que do Jan Frodeno. Jan Frodeno, ele em 2008 ele já era campeão olímpico de triatlon, enquanto o Lionel Sanders ele só iniciou no triatlon em 2011, então ele só tem 10 anos de triatlon aí. Já o Jan Frodeno, ele tem mais do que 13 anos de campeão olímpico, então ele já foi campeão mundial de praticamente todas as distâncias, campeão olímpico, é sem dúvida o maior triatleta da história. Porém, a gente tem que ter cuidado aí em tentar copiar as estratégias, o treino, o tipo de material que um atleta desse usa. Inclusive até pelo biotipo dele, o Jan Frodeno, eu tô com os dados aqui, ele tem 1,94 de altura e pesa 75 quilos. Quem aí que tá assistindo que vai ter um biotipo desse, né? Já o Lionel Sanders tem um corpo um pouco mais relativamente, entre aspas, normal aí, né? Ele tem 1,78 e 72 quilos. Então, várias das análises que eu vou fazer aqui, você tem que considerar isso também. Outro ponto também é que essa prova não foi um evento oficial. Então, foi um evento elaborado para que os atletas conseguissem bater o recorde. Mas vamos então começando pela natação. O Jan Frodeno é um nadador muito mais rápido. Eu vou deixar essas imagens da natação aí. E eu quero que você analise um pouco a técnica dos dois. Nesse caso aqui, eu sugiro que você tente não copiar, mas preste atenção na diferença da posição da cabeça dos dois atletas. Enquanto o Lionel Sanders, você consegue ver o topo da cabeça dele aqui durante todo o tempo. Repare só que o ponta da touca dele está sempre exposta. Já o Jan Frodeno, a gente vai passar para a imagem dele, ele desaparece com a cabeça, a não ser quando ele está respirando. A cabeça fica praticamente aí sempre dentro d'água. Então ele está olhando para baixo, ele está empurrando a cabeça e o peito para dentro da água. Então essa é uma lição fundamental da parte da natação. O resto ali não tem muito o que perceber por essa visão que a gente tem do lado de fora. Passando para a transição, a diferença que é gritante. Você vai ver que o Jan Frodeno, primeiro, aqui repare que a sapatilha já está numa posição apropriada e ele vai pular em cima da bicicleta e já começar a pedalar. Então ele vai ganhar muito tempo em relação ao Sanders. Você vê, ele já começou, já o Sanders vai arrumar uma confusão, a sapatilha não está presa de forma correta, ele vai se atrapalhar um pouquinho ali com a sapatilha. Então é questão de detalhes, né? É claro que assim, o Jan Frodeno, deixa eu pausar aqui, o Jan Frodeno por vir de prova curta, de prova de TU, com vácuo liberado, ele se moldou aí para ter mais atenção com esses detalhes. Então, deixar a sapatilha já com elástico ali na posição de você colocar e não ficar se embaralhando demais ali na hora de pular na bicicleta. Eu pausei nesse momento aqui,
porque aqui a gente já vai ter 49 minutos de prova, então já tem praticamente 3 ou 4 minutos que o Ian Frodeno já está na bicicleta, e repare que ele ainda não colocou o pé dentro da sapatilha. Então por que que acontece? Isso acontece demais. Os atletas esperam até que eles já estejam em uma velocidade cruzeiro para então colocar o pé na sapatilha. Então isso eu já vi, eu participei do Campeonato Mundial de Ironman, eu lembro que o ano o Chris McCormick ganhou, e eu cruzei com o Chris McCormick, ele devia estar mais ou menos no quilômetro 5 de prova e ele ainda não tinha colocado a sapatilha. Nesse caso, os atletas tentam ali pedalar muito rápido, muito forte, até buscar um pelotão, e então na hora que você já estiver confortável com a posição é quando eles começam a colocar a sapatilha. Então é uma coisa bastante interessante aí. O que eu quero analisar aqui agora, deixa eu dar uma pausada aqui, é em relação ao equipamento que os atletas usam. Primeiro que assim, não dá para ver muito dessa posição, mas os dois estão utilizando uma coroa única. O Ian Frodeno está pedalando com uma coroa tamanho 52 e o Lionel Sanders com 54. Mas a diferença aqui é que a catraca atrás só tem 10 dentes. Então o que acontece? É como se fosse, você que está assistindo aí, é bem provável que a sua catraca seja de 11 velocidades e que ela seja de 11 dentes. Quando a catraca é menor de 10 dentes, ela fica muito mais pesada, mais ou menos 10% pesada. Então é como se eles estivessem pedalando com uma coroa muito grande. O Ian Frodeno mais ou menos 57 dentes e o Lionel Sanders 59 dentes, se a catraca fosse 11 atrás, para que você consiga aí fazer essa comparação. Eu queria também analisar o que eles estão usando em relação a equipamento. Desculpa, eu tô com uma colinha aqui para ficar mais fácil, para agilizar um pouquinho. A gente já falou da maioria dessas coisas, inclusive tudo que eu mencionar aqui, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, se por acaso você quiser fazer um upgrade e usar material parecido com o que foi utilizado para esses atletas. Então vamos olhar aí o Ian Frodeno. Deixa eu só passar aqui um pouquinho para mostrar um pouco a caramanhola. Então começando, ele está usando primeiro capacete aerodinâmico, isso aí não tem dúvida que ele faz ele ganha muito aí por ter menos arrasto. Repare que todo o vento aí já emenda ali no capacete, nas costas dele, então ganha muito tempo, inclusive com a viseira também. Então ele tá com capacete aerodinâmico, tá com tri-suit com manga, então isso também é uma questão de aerodinâmica, porque os antigos tri-suits que ficavam ali em volta do ombro, você perde, tem um pouco mais de resistência do ar. Além disso, essa caramanhola aerodinâmica que ele usa, eu já falei dela aqui, é uma caramanhola da marca Elite, da Chrono. Ele também está usando a sapatilha de triatlon, né? A sapatilha tem um velcro a mais ali, ela é uma sapatilha lisa, não tem, então o vento vem, não tem muito arrasto aerodinâmico na sapatilha também. E outra coisa, repare que nenhum desses atletas, nem ele nem o Lionel Sanders, estão pedalando de meia, porque a primeira transição tem um peso estratégico muito grande, talvez não nessa prova que foi meio que um contrarrelógio, mas em uma prova oficial com outros atletas participando, nenhum dos dois estão utilizando o meia. Eu vou passar para o Lionel Sanders para que você consiga também, a gente consiga analisar aí o equipamento, é a mesma coisa. Eu queria falar um pouquinho também sobre, em relação às garrafinhas que esses atletas estão carregando e o que tem nelas e quais são as opções que eles têm. Bom, primeiro, deixa eu voltar lá para o Ian Frodeno. O Ian Frodeno, a gente vê aqui essa garrafinha preta com detalhes em branco. Isso aqui é o patrocínio dele, o Mountain. É um drink que o interessante desses dois atletas é que, comparando com um atleta amador, é um setup bastante clean, muito limpo, assim, a gente não vê aquele tanto de gel colado em cima do quadro, não vê os bolsos deles, não estão carregando coisa demais aí. E essa bicicleta da Canyon, ela tem é praticamente como que eu explico isso aqui? Tem um compartimento de água com um canudo que fica ali perto do aerobar. Então ele consegue beber água e a garrafinha fica embutida aí dentro do quadro, uma das garrafinhas, né? Então eu acredito que dentro do quadro e nessa garrafinha preta que ele tá carregando, ele esteja carregando as calorias e os sais. Então a maioria desses atletas, eu vou passar lá pro Sanders também, que ele usa uma estratégia parecida. Deixa eu só para pausar num canto que tem uma imagem melhor, vamos lá. Então o Sanders aqui tem três opções.
tem a garrafinha embutida dentro do quadro, né, o compartimento dentro do quadro, e ele vai ter essas duas garrafinhas aqui. Essa garrafinha não é aerodinâmica quanto a do Ian Frodeno, porém era uma questão de patrocínio. O Sanders é patrocinado pela Gatorade, então eu acredito aí que talvez esteja até no contrato dele carregar as próprias garrafinhas da Gatorade com as cores da Gatorade para ficar mais fácil de identificar. E mais uma vez, dentro dessa garrafinha vai ter carboidratos, vai ter sais. Geralmente esses pessoais às vezes até fazem a própria mistura, adicionam alguma coisa ali a mais, e eu recomendo usar um produto nutricional que já seja assim. No caso aqui no Brasil a gente tem um produto interessante chamado Stratos, o link também está aqui na descrição desse vídeo. Tem muito sal, muito carboidrato de várias fontes diferentes para maior absorção. Então eles mantêm um setup bastante clean aí em relação a equipamento. Vamos deixar o vídeo rolar aí. Tá, o próximo ponto aqui em relação ao bike fit dos dois atletas. Compara a diferença do Ian Frodeno, como que ele é um atleta muito compacto. Repare que o joelho dele está muito parecido do quadro da bicicleta, muito próximo do quadro da bicicleta. Vamos comparar com o Lionel Sanders. Veja que a área frontal do Ian Frodeno é muito pequena, inclusive as mãos juntas ali. Já o Lionel Sanders, olha isso, que quase que quem sou eu para falar de alguma coisa, né? Mas pedala com as pernas abertas. Talvez isso aí seja até uma questão de limitação no quadril dele. O hip flexor pode ser que seja um pouco travado demais. Isso acontece muito num atleta amador que passa muito tempo sentado, posição trabalhando aí de escritório. Mas esse bike fit do Lionel Sanders, apesar de que a parte superior, você vê que a cabeça dele está bastante escondidinha, os braços dele também estão bastante junto, mas essas pernas aí ele pedala meio que com os joelhos abertos, seria uma coisa que dá para melhorar, e ele com certeza está pagando aí em termos de arrasto aerodinâmico, tem um custo aí, está pagando um preço para pedalar dessa maneira. Posição da mão, inclusive diferente, né, as duas mãos separadas. Agora uma coisa interessante em relação a esses atletas na transição. Bom, repare aí, é a relação que os dois vão colocar meia na hora de correr. Então, para a prova longa, não tem problema você parar, sentar, colocar meia, principalmente na segunda transição. A diferença é, a primeira transição tem um peso estratégico muito importante para esses atletas de elite, porque eles têm que pedalar no grupo, no pelotão. Por mais que a prova não tenha vácuo, eles ainda têm muito benefícios em se ficar perto ali. Existe, o ar não vem tão pesado assim quando são vários atletas, mesmo que respeitando a distância do Ironman. Então vamos soltar, os dois colocam meia. Mesma coisa, o Sanders colocando a senta, coloca a meinha. Tá, isso aqui, você viu que isso aqui já é no início da corrida com 5 km. Muito interessante, é um dos pontos que eu quero que você entenda, que talvez copiar o Lionel Sanders em alguns pontos é mais interessante do que o Ian Frodeno, porque ele é um atleta mais real, mais normal. Repare que ele acabou, deixa eu voltar o vídeo um pouquinho aqui, ele está correndo com uma pochete que carrega uma caramanhola atrás do corpo, e ele carrega a própria garrafinha de água na maratona do Ironman. É claro que sim, nesse evento, inclusive, lá ele está bebendo água, nesse evento, no ciclismo, para que eles não precisassem carregar tanta coisa, o aid station, né, o ponto de apoio, era uma moto. Então o pessoal da organização de uma moto dava água ali, todo o combustível que os atletas precisavam. Eu não tenho certeza se os atletas tinham escolha do que ia estar dentro da caramanhola, por relação à nutrição, a sais, aquele tipo de coisa. Mas em relação à água, tinha alguns pontos aí durante o percurso que eles davam aí durante o pedal. Já a corrida, por algum motivo, eu acredito também que sejam calorias e sais, o Lionel Sanders preferiu carregar um peso a mais, toda ali a garrafinha com a pochete, deve dar aí com água, né, se tiver totalmente cheia, vai dar mais ou menos 1 kg aí de diferença, que dá nesse nível aqui uns 3 segundos por quilômetro de diferença. Então é significante para ele, mas porém esse atleta aqui, ele percebeu que para ele é mais interessante ele carregar esse peso extra e estar bem nutrido, estar bem hidratado numa prova longa dessa, porque se por acaso ele quebra no final, o preço que ele pagaria seria muito mais do que esses 3 segundos por quilômetro. Então eu achei isso muito interessante, e isso aplica demais à grande maioria aí dos triatletas, principalmente os amadores que fazem prova longa.
Então, se o cara que é um dos melhores do mundo, né, carrega a própria garrafinha durante a maratona do Ironman, por que que você vai tentar ficar o mais leve possível, não carregar muitas calorias, que é uma coisa fundamental? O próximo passo aí que eu queria analisar é em relação à cadência dos dois. Eu já falei que o Lionel Sanders é um atleta que é muito mais parecido com os atletas amadores, então é muito mais interessante analisar alguns pontos da cadência dele. E eu fiz as contas, e ele está correndo uma cadência 90, que eu acho muito interessante. Deixa eu só voltar um pouquinho. Já o Ian Frodeno, até pela questão da altura dele, 1,95, 1,94, desculpa, então o Lionel Sanders, repare que ele tem uma técnica muito compacta. O calcanhar dele mal passa da altura do joelho ali. Não é aquele. A gente já falou muito dessa técnica de corrida aqui na Iron Guides. Não tente aí ficar batendo com o calcanhar na sua bunda, então levantar o joelho demais. Pelo contrário, uma técnica muito compacta em relação à técnica do Ian Frodeno. Você vê alguns passinhos bem rápidos e curtinhos. Corre até um pouco manco ali, né? Tem um estilo meio esquisito. Já o Ian Frodeno, um estilo mais uma gazela, né? Agora, fazer isso durante o Ironman, se você não for um atleta de altíssimo nível, é praticamente impossível, é pedir para quebrar. Então eu que resolvi fechar aí com esse ponto, porque para mim é uma das maiores lições. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu queria saber o que você achou desse formato de análise. Eu gostaria de fazer um pouco mais. Deixa os seus comentários, as suas sugestões aqui embaixo. Mais uma vez, não deixe de assinar o nosso canal. Precisando de ajuda para estruturar seu treino, entre em contato. Até a próxima e bons treinos.